Comunicação, comunicação, papai, olha onde eu tô. Mais uma vez aqui, ó, o Partenon ali no fundo, diretamente de Atenas, na Grécia. Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Felipe Meriga, esse é o canal Além do Código, o canal que ajuda profissionais de tecnologia e também de outras áreas a conquistarem liberdade financeira, liberdade geográfica. Lembrando que essa conversa aqui é de amigo para amigo. Eu tenho muito a aprender com vocês e vocês têm muito a aprender comigo. É uma troca e hoje a gente vai falar de comunicação, como se comunicar melhor no ambiente de trabalho e entrevistas, como a comunicação, que é uma arma poderosa, pode te auxiliar na sua carreira, sem adendo, sem parecer um personagem. Ponto desse vídeo hoje, ademais de todos os pontos que a gente vai falar, é autenticidade. A autenticidade é a chave da coisa. Por isso que eu disse, sem utilizar um personagem. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre comunicação, sobre inteligência emocional na carreira e também sobre saúde mental, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve no meu canal. Antes de começar, a gente vai falar de 3 pontos importantes que vão ser a chave desse vídeo aqui. É o autoconhecimento, conexão e autenticidade. Essas 3 coisas formam o pilar, a chave da comunicação. Por quê? Primeiro, o autoconhecimento. Quando você se conhece, você sabe como você é, você consegue, a gente já vai para a autenticidade, porque a gente consegue conectar esses pontos. Mas o autoconhecimento é saber sobre os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, saber o que você tem que melhorar, em que você é forte, como que você consegue se comunicar de maneira mais efetiva. Então, você sempre se conhecer, fazer terapia, conhecer você mesmo, perguntar para amigos, ler é uma forma de autoconhecimento, porque você vai melhorando a sua psique, o seu conhecimento, para que você se adapte, para que você chegue a outros níveis. E também a autenticidade. A autenticidade é muito importante porque a gente vai falar muito aqui no vídeo, não precisa ser um personagem, você tem que ser você em uma entrevista de emprego, qualquer relação na sua carreira que você vai ter. Eu não estou falando para você usar um monte de gíria, para você ser meio descontraidão, o cara descoladão, não, você tem que ser do seu jeito. Às vezes você é mais extrovertido, continue do seu jeito mais extrovertido. Às vezes você é mais introvertido, continue desse jeito, sabe? Traga a sua essência para a sua comunicação. Só que a comunicação também é sobre calibragem, é sobre você saber com quem você está falando. Você falar com um gestor é totalmente diferente do que você falar com um cara no ambiente de trabalho, de forma informal. Então, é sempre uma calibragem, é sempre você saber onde você vai ser um pouquinho mais formal, onde você vai ser um pouquinho mais informal e sempre colocando a sua essência aí no meio. É essa mescla que faz a mágica da comunicação, que faz você ser uma pessoa que as pessoas vão querer te ouvir, que vai ser gostoso conversar com você. E último ponto que eu falei, conexão. Comunicação é sobre conexão, é gerar conexão com as pessoas. E quando você é autêntico e quando você se conhece, você consegue gerar conexão. A gente vai falar também sobre saber ouvir, porque saber ouvir é o ponto-chave, atenção plena, escuta ativa, é o ponto-chave também da comunicação. Então esses 3 pontos vão permear o nosso vídeo sobre todos os aspectos que vão fazer você melhorar a sua comunicação. Primeiro ponto para melhorar a sua comunicação é entenda seu público, entenda com quem você está falando. Como eu disse, falar com um gestor é totalmente diferente de falar com uma pessoa, com outro, com um dev no seu trabalho, com qualquer outro colaborador da sua empresa. Por exemplo, você entra numa entrevista, na primeira entrevista de uma empresa que você vai fazer para a gringa ou para o Brasil, e o cara não é técnico, o cara é um profissional de RH. Então você tem que falar a linguagem dele. Então muitas vezes você não precisa ficar usando jargões técnicos. Você provavelmente pode falar a sua experiência X e você obteve tais resultados ao longo da sua carreira, sem precisar entrar tanto em detalhes técnicos. Diferente se você for para uma entrevista, numa segunda entrevista, numa terceira, que é geralmente o caso, com um arquiteto, com um tech lead, aí sim você utiliza uma linguagem com mais jargões técnicos, uma linguagem que vai mais direto ao ponto das perguntas técnicas que provavelmente ele vai te fazer. Então, você tem que ter essa calibragem, saber com quem você está falando, entender o seu público, entender com quem você está falando, é a chave para uma comunicação efetiva, porque
porque você tem que entender o contexto da pessoa e entendendo o contexto dela, você consegue adaptar a sua comunicação para que a pessoa te entenda com mais clareza. Segundo ponto, organize o seu raciocínio antes de falar. Utiliza essa estrutura: problema, solução e impacto. Em muitas entrevistas vai ser perguntado sobre como foram suas experiências anteriores, sobre um projeto difícil que você fez no passado. Então, utilize sempre o problema, solução e impacto. Se você utilizar essa formulação, você vai conseguir entregar alguma experiência que você teve de uma forma muito mais clara. E claro, se você está falando com o cara de RH, você fala de forma para ele entender. Se você está falando com um tech lead, você fala de outra maneira, mas a estrutura é a mesma. Então você fala: eu tive um problema X, eu tive que arquitetar uma solução, tinha esse requisito, e a solução que a gente chegou, em time que a gente conversou, foi essa, porque a gente achou que isso seria melhor para a empresa. Claro, aí você consegue falar por motivos de custo, por motivos de essa já era a estrutura que a gente tinha na empresa, de cloud ou de qualquer coisa assim, e o impacto, o que isso gerou, o que isso gerou na empresa, o que você teve de resultado. O impacto é a coisa mais importante muitas das vezes, porque não adianta você falar só: eu participei da construção de um app, o cara nem sabe por quê. E esse é um ponto que é o calcanhar de Aquiles de muitos desenvolvedores, porque muitos desenvolvedores recebem tasks no dia a dia que eles nem sabem o porquê dessa task. Eles sabem realizar essa task: tem que botar um botão novo no front-end. Mas para que serve esse botão? Às vezes a pessoa nem sabe o que é o processo que vai por trás. O dev é só um fazedor de tarefa. Então você tem que saber o resultado e o porquê das coisas, porque isso vai refletir lá na frente quando você for ter uma entrevista. O terceiro ponto é conectado com os últimos dois, e eu já falei bastante sobre ele. Elimine o excesso de jargões, dependendo com quem você está falando. Você não precisa falar bonito, querer ser aquela pessoa, vamos dizer, ultra formal. Claro, se você já é assim normalmente, então beleza, você está sendo autêntico, mas não tente ficar passando uma imagem do que você não é. E eu digo jargões que não que você não tenha que utilizar gírias ou coisa do tipo, depende do momento, mas principalmente se você está explicando para sua avó o que você faz no trabalho, você tem que utilizar uma linguagem que a sua avó vai entender, que seus amigos vão entender. Porque no final, sua família, todo mundo acha que você só arruma PC e formata PC. E é porque você não explicou com clareza para eles, meu grande amigo. E se você está falando com alguém que é técnico, utilize jargões mais técnicos. Volta para o primeiro ponto, esse é só um complemento, na verdade. Entenda o seu público. Próximo ponto, escuta ativa. Aprenda a escutar. Escutar é a arte da comunicação. Por quê? Primeiramente porque quando a pessoa percebe quando você está escutando ela de forma verdadeira. E eu acredito que todo mundo já passou pela situação de a pessoa tá falando ou vai te fazer uma pergunta, ela tá te apresentando alguma coisa e você tá ali, pensando já no que você vai responder. Se você tá ansioso pensando no que você vai responder para a pessoa enquanto ela tá falando, primeiramente que você não tá escutando verdadeiramente ela. Claro que às vezes a gente deriva um pouco e acaba pensando naquilo para a gente se antecipar, mas tem gente que já fica assim, já tá pensando, às vezes até numa conversa de amigos. A pessoa tá ali num jantar e ela não deixa o outro falar, ela já está pensando no próximo ponto que ela vai rebater, o próximo argumento que ela vai mandar. Então, escuta ativa cria conexões com a pessoa. Quem que não gosta de ser escutado? Quando você está contando uma história e você vê a pessoa aqui, com a linguagem corporal inclinada para frente, te ouvindo, olhando nos seus olhos, é muito diferente. Isso cria conexão, isso mostra que você está dando atenção. E atenção é uma das coisas mais caras no mundo, tanto que o Instagram hoje, o YouTube é uma máquina de atenção. Quem tem mais atenção monetiza mais. Quem tem mais pessoas escutando elas é a pessoa que performa mais. Então, você escutar os outros também é muito importante num processo seletivo, porque isso cria conexão. A pessoa percebe que você ou está derivando, está viajando no meio do rolê, ou você está escutando de forma fidedigna. Além de saber ouvir,
Aprenda a fazer perguntas claras, fazer perguntas objetivas, ajudam muito você no processo. A arte de perguntar também conduz uma conversa. Não que eu estou falando que você vai ter que conduzir a entrevista. Isso é papel do entrevistador. Mas você colocar perguntas demonstra curiosidade, demonstra que você está interessado no processo. Então fazer perguntas você vai conduzindo uma conversa. Não só na entrevista, no seu dia a dia. Quando você faz uma pergunta bem colocada, você faz outra pessoa pensar, você vai ditando o rumo da conversa. Então saber perguntar é essencial, principalmente em entrevistas de LeetCode, por exemplo. Muita gente acha que LeetCode são entrevistas em que você tem que resolver um desafio lógico, um desafio de uma linguagem de programação e o cara vai te acompanhando. E muitas pessoas acham que esse desafio é puramente lógico e racional, mas não é. O ponto que está sendo analisado ali também é a comunicação, é como você aborda o problema, é como você pega esse problema e você vai falando, eu estou fazendo isso por causa disso, eu acho que é melhor usar essa estrutura de dados, eu acho que é melhor utilizar uma outra estrutura, eu acho que aqui, nessa função, isso poderia ser feito desse jeito, eu poderia usar uma arrow function, qualquer coisa. E também você perguntar durante a entrevista, eu posso colocar um teste unitário aqui, o que você acha disso? Porque isso mostra como você vai ser no seu dia a dia, no trabalho, como que você aborda os problemas no seu dia a dia. E programar, basicamente, é um dos menores pontos da sua carreira. O importante é se comunicar, é como você vai lidar no dia a dia com os seus parceiros de trabalho. Você não vai estar 100% do tempo ali de frente para a IDE digitando o código. O mais importante é como você vai se comunicar durante esse processo. O outro ponto, grave sua fala e reveja. A melhor forma de você melhorar a sua oratória, você melhorar a sua presença e sua comunicação é se gravando. Então grave stories, pode ser, não precisa postar, grava só um vídeo falando ou grava você na sua casa, porque com isso você vai aprender todos os vícios de linguagem que você tem na sua comunicação. Vícios de linguagem do tipo, às vezes você não coloca pausas necessárias na sua fala, por exemplo, às vezes toda vez que você vai falar, você faz um né, ou fica né, e isso a gente não percebe no dia a dia. A gente só percebe quando uma pessoa fala pra gente ou a gente vai ver nos nossos vídeos. Então, a melhor forma de treinar a oratória não é ficar só esperando o momento da entrevista ou um momento que você tem que fazer uma apresentação em público. É todo dia. Você pode gravar isso. Eu sei que muitas pessoas têm problema com gravar, têm vergonha. Mas começa sozinho. Ou vai no espelho, fala no espelho. Então, se você fizer isso, você vai conseguir ver muito dos seus erros de oratória, de comunicação. Você vai ver o seu gestual, comunica muito, o corpo comunica muito mais do que sua fala. Então, você vai conseguir alinhar o seu corpo com a sua fala, porque tem pessoas também que ficam assim, ó. Tem pessoas que ficam assim no vídeo, ficam travadas, não falam nada. Então, e isso passa insegurança e o corpo comunica muito mais que a sua fala, comunica insegurança, comunica que você tá nervoso, comunica que você tá meio perdido ali. Então, o importante é você ter autenticidade também, na forma como você se veste, na forma como você fala. Então, é muito importante você gravar. Tem pessoas que têm vergonha de gravar, mas vá por mim, siga essa dica, vai melhorar muito. E quando os seus stories estiver bom o suficiente, ou se você já quiser sair postando, você é meio foda-se, manda ver, porque isso vai ser um game changer na sua carreira. Próximo ponto, trabalhe a sua presença. Trabalhar a sua presença é muito importante. Você se comunica muito antes de abrir sua boca. A forma como você se veste, a forma como você arruma o seu cabelo, a forma como você se porta, a sua postura é muito importante. Às vezes a gente conversa assim, ó, ou com a mão no bolso. Isso, como eu acabei de falar lá atrás, já fala por você, já mostra que às vezes você está inseguro, que às vezes você não está confortável com aquela situação. Então trabalhe sua presença, trabalhe sua voz também. Aprenda a colocar pausas quando elas são necessárias, aprenda a falar de forma mais devagar quando você quer dar ênfase num assunto. Então trabalhe a sua presença, tenha também dinamicidade na sua voz, não precisa ficar monotônico. Tem hora que você tem que, pá, tá ligado? Gritar, falar, não tô falando gritar, não vai falar no meio da entrevista, tipo, oh! Não, né? Mas colocar mais ênfase, mais força, mais punch na sua comunicação. Então, e trabalhe também, eu não tô falando, quando a gente fala de postura e principalmente de vestimenta, não tô falando que você tem que seguir um padrão. Lembra que tudo é calibragem, tudo não
não é 8 ou 80. Comunicação é sobre você saber, adaptabilidade, você saber se posicionar nesse meio campo aqui. Em cada situação, é você ser um camaleão. Ser um camaleão é a chave para a presença, é a chave para a comunicação. Olha a Acrópole ali, coisa bonitinha. Olha isso aqui. É muito bom. É muito bom estar gravando um vídeo com vocês do lado de Zeus, Afrodite, Hermes, Atenas, Dionísio, todo mundo, estão tudo por aqui, ó. Tem o Monte Olimpo também, eles estão no Monte Olimpo, na verdade, né? Mas é isso, galera. Muito obrigado por mais esse vídeo. Espero que tenham gostado. A comunicação é a chave, nunca esqueçam disso. Não negligenciem a comunicação, porque é isso que vai te levar para o próximo nível. Se você gostou desse vídeo, mete o dedo no like, se inscreve, compartilha com seus amigos e vamos para a próxima. Hoje a gente está aqui em Atenas, no próximo a gente já vai estar em outro cenário, meu amigo.